Só repetindo, pessoal, porque deu um problema aqui no vídeo. Os alunos que não vão fazer essa atividade do livro, que não vão fazer, viu? São os alunos Yasmin, Ângela, Paulo, José Henrique, Fabrício, Lara, Esaú e Crislaine, ok? Então, vou explicar a atividade para vocês. Peguem aí o livro didático. Lá no livro didático, vocês vão abrir na página 179, ó. Essa página aqui. E na página 179, né? Será essa página aqui, ó. Linguagem e construção do texto. Vocês vão ler, né? Como vocês fizeram com a outra parte da atividade, né? Com a primeira parte, que vocês já fizeram uma parte dessa atividade, agora estão fazendo a outra. Para vocês poderem responder novamente essa atividade, vocês têm que ler o texto Caio. Então, volta algumas páginas atrás e lê o texto Caio. Quando vocês lerem o texto Caio, vocês vão ler essas perguntinhas, né? E vão responder. Esses 6 aqui, pessoal, ó, eu já expliquei, então fica mais fácil, entendeu? O 7, o 8, entendeu? O 8 e só, entendeu? Só façam até o 8, que é essa aqui, ó. Qual é esse momento de maior tensão no conto que você leu? Então, pessoal, ó, primeiro, leia o trecho do conto Caio. Esse trecho aqui vocês vão ler. Copie as expressões empregadas para criar medo de suspense. Nesses 2 trechos aqui, quais são as palavras que dão um tom de suspense, de medo? 2. Copie do texto 3 palavras ou expressões que a autora empregou com a intenção de mostrar mostrar o medo que o comprador estava sentindo. Então, tem mais de 3 palavras lá no texto, né? Palavras ou expressões que mostra que o comprador estava com medo. Que palavras são essas que mostram que ele estava com medo? Aí coloca aqui, entendeu? Pode colocar a palavra ou pode colocar uma frasezinha, frase completa, entendeu? Mas tem que diminuir a letra. No terceiro, releia outro trecho. Dali a pouco o vozeirão começou. Caio, Caio. Repita em voz alta essa fala de assombração. O que a repetição do A nessa fala pode provocar em quem ouve? Quando repete muito A, provoca o que na pessoa que está ouvindo? 4. Agora releia mais um trecho. Esse trecho aqui, ó. Aí a pergunta quer saber, esse A aqui separado, ele quer dizer o quê? Essa repetição desse A. Nesse, ele está repetindo A. E nesse aqui está repetindo A. Só que essa repetição do A pode provocar um sentimento. Já essa repetição do A provoca outro sentimento. Que outro sentimento é esse? Que o personagem estava como? Estava fazendo o quê? O terceiro, a maior parte dos fatos acontece durante a noite. Isso produz algum efeito para a história? Os fatos que acontecem na história, as situações que acontecem na história, acontecem à noite. Isso produz algum efeito na história? Produz alguma coisa? Deixa a história como? Aí você tem que explicar. 6. Os contos são narrativas e costumam apresentar alguns elementos próprios. Releia com o professor o esquema a seguir. Isso aqui, ó, a gente já explicou, entendeu? Aí vocês vão localizar qual é o lugar, o espaço, qual é o tempo, quais são os personagens da história. Como eu falei, o tempo é mais complicado, então tem que prestar muita atenção para saber. É tempo cronológico ou psicológico?
Se esquecer o que é tempo cronológico e psicológico, volta no vídeo da semana passada. 7. O narrador é quem conta a história. Esse narrador participa da história como se fosse um personagem? Será? Será que é o narrador personagem ou o narrador observador? Se for personagem, coloca que sim, que é o narrador personagem. Se for um narrador observador, coloca que não, que é um narrador observador. E aqui, pessoal, ó, ele quer saber qual é o clímax da história. Você vai ter que escrever aqui no 8, né? Ó. Veja como o enredo, a ação foi construída para produzir suspense no conto Caio. Observe o esquema a seguir. Então, lembra lá que eu falei introdução, complicação, que é a mesma coisa de desenvolvimento, o final da história. Ele agora quer saber qual é o clímax da história. Você vai ter que escrever aqui. Você vai ter que escrever aqui qual é o clímax da história. Então, se tiver mais alguma dúvida, me procure que eu estou disponível. Qualquer coisa, podem me ligar, perguntar e mandar mensagem, ok? Boa aula e boa atividade. Se não entenderam a aula, voltem mais de uma vez, ok?